A mente e o corpo são juntos, e a mente também é física, né? Porque a gente tem a ideia de que a mente ela é um lugar meio que fora do corpo, né? Então existem, claro, filosofias que vão falar de alma, vão falar de mente. O que eu estou tratando aqui é do ponto de vista da psicologia científica, onde a psicologia vai falar, olha, existem o nosso cérebro, né? A própria neurociência fala também, a neurociência vai falar que o nosso cérebro ele é composto de neurônios, células, que fazem parte do organismo. E esses neurônios, inclusive, estão no intestino, estão em outras partes do corpo, né? Então, aí é mais ainda o exemplo como mente e corpo estão conectados. Por quê? Porque você vive aqui na mente e você sente no intestino, né? E vice-versa. Depende do que você come. Se você tem alguma desbiose, algum problema no intestino, você vai sentir mais. Pode sentir depressão, pode sentir problemas de ansiedade, pode sentir questão de mudanças do humor mesmo. Então, mente e corpo estão conectados. E isso que é um desafio das pessoas com ansiedade entenderem. E aí, por que os sintomas são físicos se o problema é mental? Porque, na verdade, o problema é mental, mas ele está no corpo. O cérebro está no corpo, a mente está no corpo, né? E os seus pensamentos, as suas ideações, a sua identidade, a sua personalidade, ela está no seu corpo também. Ela manifesta no seu corpo também. Então, isso gera uma dúvida. Por que os problemas são físicos, sintomas são físicos, se o problema é mental? É justamente por isso, porque realmente você tem aí. Deixa eu colocar o microfone mais próximo aqui para a gente poder ter um som melhor. Você tem isso mudando, alterando as conexões mentais, as conexões neurológicas, a sua preocupação, o seu pensamento, as suas dores emocionais, os seus traumas, a sua vivência mais sensível. E as pessoas com ansiedade, elas são muito hiperativas, muito hipersensíveis mesmo. E essa hipersensibilidade, ela vai fazer com que você fique bastante alterado no seu cérebro. O seu cérebro estando alterado, todo o seu corpo se altera. Então a gente tem aí essa divisão que não deveria ser uma separação, deveria ser cada vez mais uma compreensão de que juntos, mente e corpo trabalham juntos. Então, quando a pergunta que o assinante fez hoje para mim, eu coloquei na live, por que os problemas são físicos, sintomas são físicos, quando o problema é mental? Na verdade, mente e corpo é uma só, né? Essa que é a grande reflexão dessa live. Quando você está preocupado, quando você está pensando muito, quando você fica ruminando os seus medos, os pensamentos automáticos ficam fortes, você também não consegue dormir direito, sua insônia aumenta, tudo isso vai provocar uma alteração no seu cérebro, mente, o seu comportamento, as suas emoções e automaticamente, conectado, seu corpo vai sentir. E aí, por isso, que os sintomas são físicos, mesmo que a origem do problema seja psicológica, seja mental, ela seja na mente. Mas é porque mente e corpo estão conectados mesmo. Eu acho outro exemplo muito claro, depois já fiz live sobre isso, a questão do intestino, né? Como a gente tem aí um segundo cérebro, como aquilo que você come, aquilo que você está vivendo emocionalmente afeta o seu intestino e afeta o seu cérebro também. Então, mente e corpo são um só, né? E isso é muito importante da gente vivenciar para que vocês possam estar cada vez mais fazendo ações, fazendo a psicoterapia, tratando com a psicoterapia, para que cada vez mais você possa segurar esses traumas, dessas questões emocionais, dessas dificuldades afetivas, né? E aí, quanto mais você tratar disso com calma, com tranquilidade, voltar o seu foco, treinar a atenção, você vai se livrando desses sintomas cada vez mais. Esse é o nosso objetivo, tá? Lembrar você, se você quiser agendar uma sessão online comigo, entre em contato aqui, envie seu celular para a gente agendar uma sessão online que tem 1 hora de duração através de chamadas de vídeo no WhatsApp. E aí eu vou entender a sua história de vida, seus traumas, suas questões emocionais, afetivas. Entendendo isso, eu vou aplicar técnicas da psicologia cognitiva comportamental para você se livrar desses sintomas da ansiedade. Lembra, infelizmente não tem cura rápida para os sintomas da ansiedade, mas com certeza você vai se libertar à medida que você trata com a psicoterapia, pouco a pouco você fica livre desses sintomas cada vez mais. Tá bom? Vou começar a responder agora as dúvidas, que são muito importantes. Obrigado aí pelos comentários, pelas observações que vocês têm, que realmente ajuda muitas pessoas ao redor do Brasil e do mundo. Fúrias de Titãs. Doutor, a ansiedade causa cérebro gelado no lado esquerdo
Se fico nervosa, ansiosa, agora tenho esses sintomas, estou com medo. Gente, esses sintomas estranhos, eles acontecem mesmo na ansiedade, tá? Isso é muito comum, sim. Você pode ter essas sensações de alguma água escorrendo gelada no cérebro, na mente, na cabeça, do lado esquerdo, do lado direito. Cada pessoa tem de um jeito. São sintomas esquisitos, mas que eles não são graves, né? Fica tranquilo. Essa sensibilidade que aí você colocou, ela é aumentada mesmo. Lembra que eu falei no início? A mente, o cérebro, está com as conexões, os neurônios se conectando de uma forma bastante confusa. Então, a confusão mental, essa dificuldade de raciocínio, essa dificuldade de foco e de atenção, ela vai interferir em todo o cérebro mesmo, causando sintomas estranhos, como essa sensação de gelo na cabeça. Mas lembre, isso não é grave. À medida que você trata com a psicoterapia, você volta ao normal e tudo bem, né? Parece grave, mas não é. Cris, doutor, boa tarde. Na ansiedade é normal sentir dores, enjoos, tem muito sono durante o dia todo. Gente, as dores são comuns da ansiedade, muito comuns. Por quê? Um mecanismo de luta e fuga. O que é esse mecanismo de luta e fuga da ansiedade? É um mecanismo de defesa do corpo. Quando nós estamos em perigo, nós, seres humanos e os animais também, nosso corpo ele começa a reagir para se defender. Qual que é a primeira reação que o corpo faz para se defender? A musculatura, o corpo vai pensar, você vai pensar o seguinte, olha, se tem um perigo aqui na minha frente, eu vou lutar contra esse perigo. Então, se tem um urso, se tem um tigre, se tem um leão, eu vou lutar contra ele. Meu Deus me livre, que a gente, nesse mundo urbano, a gente nem consegue pensar nisso. Eu vou lutar contra o perigo ou eu vou fugir desse perigo, vou cair e ficar fora. Para você fazer as duas coisas, ou lutar ou fugir, você precisa de musculatura. Estou lembrando aqui que eu fui assaltado em São Paulo em junho do ano passado. E aí eu tentei correr atrás do ladrão. Ele estava de bicicleta, eu estava com o celular na mão, o iPhone na mão, 7 horas de manhã, domingo, e o ladrão passou de bicicleta, aquela gangue da bicicleta. Eu sabia disso, mas domingo de manhã cedo, eu estava rua vazia, eu nem pensei que pudesse acontecer isso. Ele arrancou da minha mão. Quando ele arrancou, eu achei que ele estivesse brincando e eu fui correr atrás dele. Quando eu corri atrás dele, ou seja, eu fui lutar contra o perigo, a minha musculatura travou, ou seja, a minha perna atrás deu um estirão no, no tendão. E aí não consegui correr, né? Então é isso, assim, diante de um perigo, você vai lutar contra, então eu fui lutar contra o ladrão, né? E aí a musculatura precisa responder. Por isso que as dores acontecem na ansiedade. Por quê? Você pode ter um perigo real, claro, como a pandemia, como um assalto, como um problema financeiro, ou você pode ter um problema imaginário. Você está pensando, por exemplo, de que há uma conspiração contra você ou que as pessoas estão te perseguindo. E aí o seu corpo todo se prepara para te defender, para você lutar ou fugir contra um perigo, né? E isso vai modificar todo o organismo e a musculatura vai tensionar. Tensionando a musculatura, você vai sentir dores. E as dores ficam aí no corpo todo, variando de várias maneiras, né? E você tem essa tensão muscular que é causada pela ansiedade mesmo. Agora, lembra, isso parece que é grave, mas não é, né? Então as dores acontecem, parece que é muito grave, como um enjoo também. O sistema digestivo vai ficar afetado, você vai ter problemas aí estomacais, problemas intestinais.